Fala, seus mal diagramados. Bez, vamos falar sobre um assunto diferente do que a gente vem abordando ultimamente. Tá, mentira, não vamos. Vamos falar de novo dessa família que tá criando uma das séries mais engraçadas dos últimos tempos, superando aí qualquer coisa que foi feita pra Netflix. Sem dúvida, cara. Os Bolsonaros, Keeping Up with Bolsonaros, que nos traz todo dia aquela alegria, aquele gozo, aquele tesão de Aquele viver. bozo. E a gente vai falar hoje sobre o presidente tuiteiro. Ai, tuiteiro. Vocês viram o presidente? O que ele andou fazendo e aprontando aí nas redes sociais? Porque o presidente é assim, ele quer acabar com o intermediador. Então ele não quer que veículos de mídia sejam um intermediador entre ele e o público. Ele quer falar diretamente pelo Twitter. Dúvida, como o Trump fez. Exatamente. Só que como que é o Twitter do Bolsonaro? O Twitter do Bolsonaro é uma sucessão de churume, cara. Ele retuita perfil de paródia, ele retuita perfil fake, ele retuita youtuber, ele retuita padre doido. E aí você pode falar, você que tá aí em casa do outro lado da tela, mas meu pai e meu tio também fazem isso. Só que eles não são presidente do Brasil, porra. Seu pai, seu tio, aí eles estão só, mano, tomando uma cachaçinha no boteco e no Pesque Pague. Eles não têm responsabilidade de compartilhar conteúdos verificados e verdadeiros. O cara é presidente do Brasil e mandou um marmita do Lula, cara, pro Haddad. Essa discussão do Bolsonaro com o Haddad é sensacional pelo seguinte: o Bolsonaro demonstra que ele é tão inseguro, mas tão inseguro, que ele tá discutindo ainda com o Haddad, sendo que ele já venceu o cara e parece que nem ele mesmo acredita que superou um professor do INSPER pra virar presidente. Então ele fica batendo num cara que não tá falando com ele e que teve que responder e falar: ô otário, isso aqui foi escrito por um jornalista do Deutsche Welle, não fui eu que falei. E aí depois, óbvio, começou toda aquela discussão e o Bolsonaro virou novamente notícia nos portais. E o mais engraçado, os portais noticiaram, o Bolsonaro falou que o PT teve uma derrota avassaladora, não sei o que. Ele vai e pega os prints dessas matérias e fala: é impressionante a fake news. Ele tá falando que o que ele tweetou horas antes era mentira. É impressionante. Então, nessa fase do Bolsonaro, a gente tem que ficar esperto que provavelmente vai haver uma mudança. A gente vai ter 2 diários oficiais por dia. Um que sai de manhã e outro que sai à tarde desmentindo a versão anterior. Isso que tem os filhos juntos, Helder. A gente não pode esquecer que os primeiros a saírem com alguma notícia são os filhos. Eu tenho certeza que eles têm aqui uma tática, a gente precisa de um inimigo sempre. Sim. Eles ainda têm como o comunismo, que nunca existiu no Brasil, Sim. o socialismo e o PT, né? Então esses são os inimigos, as mulheres, as feministas. Então nisso eles concentram no tweet só raiva, cara. Não tem nada positivo nos twitters de todos os filhos, cara. Não tem. Quando tem algo positivo é assim: comprei um revólver novo aqui, bandido se chegar vai levar a bala na cabeça. Vi ali dando voltas nos mesmos assuntos e não sem nenhuma apresentação de política pública, de como eles vão resolver os problemas da segurança, como eles vão resolver os problemas da fome, problemas de saúde. Não, o negócio deles é viver atacando ideologia de gênero, Lula, o PT e agora o Haddad. A gente vai pegar esse tweet aqui que o Bolsonaro mandou pro Haddad, porque em pouquíssimos caracteres, um pouquinho mais de 140, ele conseguiu ofender o Haddad umas 3 ou 4 vezes com termos baixíssimos que eu nunca esperei ler de um estadista. Ele escreve, né? E é ele mesmo. Sim, porque tá é na ele. cara. Haddad, o fantoche do presidiário corrupto, escreve que está na moda um anti-intelectualismo no Brasil. E não está? A verdade é que o marmita... Marmita, pra quem não sabe, esse termo é usado pra dizer que a pessoa está indo na cadeia dar o cu pra outra. Entende? Quando você fala marmita de presidiário, é porque você dá a entender que a pessoa está indo transar com o presidiário. É um absurdo, né? A verdade é que o marmita, como todo petista, fica inventando motivos para a derrota vergonhosa que sofreram nas eleições, mesmo com campanha mais de 30 milhões mais cara. Então. E aqui ele continua com um thread aqui, ó. Eles procuram e criam todos os motivos possíveis para serem rejeitados pela maioria da população. Só não citam o verdadeiro: o PT quebrou o Brasil de tanto roubar, deixou a violência tomar proporções de guerras. É uma verdadeira quadrilha e ninguém aguenta mais isso. Tudo bem, as pessoas podem não aguentar mais, tanto que te elegeram, então agora governa o animal. Não tenha que ficar
batendo boca, tweetando, porque ele virou presidente blogueirinha, né? Sim. Mais do que o Dória. O Dória conseguiu aí perder o posto de político blogueirinho pro Bolsonaro. E aí o Haddad, que tá gostando também da posição de Sem fazer dúvida. uma zoeirinha nas redes sociais, publicou no Instagram esses prints. E aí, o que a gente teve? A gente teve gente se manifestando que eu não esperava, como Bruno Galhaço e Bruno Gissoni, que é o irmão bonito da família Simas, e que a gente nunca criticou, não é mesmo? Não, nunca criticamos. Nem Felipe Neto também não, nunca criticamos. Esse mundo de 2019 no Brasil tá muito estranho. Tá muito estranho. A gente se vê obrigado a concordar com o irmão Simas e com o Felipe Neto. A que ponto a gente chegou, não é mesmo? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilha pelo Twitter, pelo WhatsApp, por onde você quiser. Segue nós aí, comenta esse vídeo, dá Espalha seu like, fake news. espalha tudo aí. Que acabou. Agora tá valendo tudo. Então o Fernando Haddad respondeu com toda a fleuma, com todo o jeito certo, né, de responder. Na verdade, quem disse isso foi um jornalista da Deutsche Welle. Mas se você já se sentir seguro para um debate frente a frente, estou disponível. Forte abraço. Um tapinha de luva Ele de não pelica. vai, né? Porque o Bolsonaro, como todo familiar dele, é um frouxo. Passando mal. Por favor, não dá pra continuar. Tá passando mal. Então um frouxo nunca vai pra um debate. Vocês vão se dar mal na campanha presidencial 2018. Que essa verdade vai ser ao vivo. Que a imprensa não é entrevista ao vivo, não. Mas também, assim, tem que entender que não vai ter terceiro turno. Então esse debate não serviria pra nada, a não ser pra que o Bolsonaro fizesse esses outros ataques ao petista. E vamos ser sinceros, né, cara? O que a gente espera de um presidente que, depois disso tudo, foi lá e compartilhou um link de um site chamado Trolha de São Paulo. Isso é verdade. E mais, gente. ele compartilhou um link de uma conta do Twitter chamado The Comunista, que diz o seguinte: Bolsonaro começa o dia tornando ilegal qualquer coisa vinculada ao arco-íris, ursinhos carinhosos, ódio do bem e LGBT. Aí o Bolsonaro coloca em cima kkkk. Se isso não te lembra aquele tiozão reaça que faz piada do pavê no fim do ano, eu já não sei mais o que é. E aí também vamos falar um pouquinho aqui da defesa que ele faz do Murilo Rezende, que é o novo diretor do INEP, que é o responsável, pra quem não sabe, em aplicar o Enem no fim do ano. Meu Deus do Veja céu. bem, Murilo Rezende, o novo coordenador do Enem, é doutor em economia pela FGV e seus estudos deixam claro a priorização do ensino, ignorando a atual promoção da lacração. Ou seja, enfoque na medição da formação acadêmica, não somente o quanto ele foi doutrinado em salas de aula. Meu Deus, Isso faz algum que delírio. sentido pra você? É muito delírio. Faz algum sentido pra você? A pessoa tá combatendo inimigos que não existem. É mas é quixotesco o lance. É você combater moinhos de vento e dragões, sendo que eles não existem. Gente, pra quem não sabe, o Murilo Rezende é um cara que foi indicado, sabe como? Pelos filhos do Bolsonaro. Por quê? Porque ele fez um curso online do Olavo de Carvalho. É essa a grande formação dele. E aí eu fui lá olhar o currículo Lattes do Murilo Rezende. Entre as produções do Murilo Rezende, que ele fala muito também numa teoria da panela de pressão. Segundo ele, na ditadura, quem não fez luta armada passou a se transformar em professor das universidades, que era uma forma que a ditadura fazia de conseguir conciliar essa esquerda mais pacífica. Então ele chama isso de teoria da panela de pressão. Nos artigos dele ele fala a famosa teoria. Aí eu pesquisei no Google e as únicas teorias de panela de pressão eram sobre como fazer carne louca, como cozinhar milho, como fazer feijão. Não existe. Nem Não o Olavo existe. de Carvalho falou da teoria. O Olavo de Carvalho sim, mas só ele e o Olavo de Carvalho. E aí tem as outras Grandes produções pensadores. acadêmicas aqui do Murilo Rezende, esse grande pensador moderno. A praga do cientificismo. Ou seja, ele quer lutar contra a ciência. Veja bem quem é o cara que está responsável por aplicar o Enem. Não precisa aplicar mais o Enem. Não precisa. Será que no Enem, na parte de ciências, vai ter perguntas sobre se a Terra é plana, convexa ou redonda? Não, você pode fazer o curso à distância do Olavo de Carvalho ou do Nando Moura. E aí você estará apto a ingressar aí nas melhores universidades do Brasil. A meritocracia, o empreendedorismo, que é o que tudo esses caras bancam. Eu acho que a assim, né? bibliografia do ensino agora vai ser livro do Nando Moura, livro do Olavo de Carvalho, Guia Politicamente Incorreto do Leandro Narlock, Bíblia. A gente volta a qualquer momento, então, com novos tweets, novas polêmicas. Vamos ver, né? Agora parece que a Secretaria de Comunicação do governo vai ficar responsável pelo perfil do Bolsonaro, o que faz com que a gente perca um pouco de humor involuntário, mas também ganhe em outro lado. Sabe o que vai acontecer? A partir do momento que isso for colocado em prática,
o Twitter vai dizer uma coisa e o Bolsonaro vai dizer outra ao vivo. E aí ele vai falar que o próprio Twitter oficial dele é fake news. Os filhos também vão entrar nessa discussão e vão brigar com o próprio pai do Twitter, que não é o Bolsonaro. Sim, é engraçado, cara. Isso é tudo muito engraçado, que até a Marina Silva, que é a pessoa mais de boa, tá tirando onda com o Bolsonaro. Ele, em vez de ser desautorizado pelo dono do posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, ele tá sendo desautorizado pelo frentista, que é o Marcos Sintra, porque ele fala uma coisa e é rebatido pelos outros, já que o pessoal tá batendo cabeça em apenas 7 ou 8, 9 dias de governo. Helder, valendo tudo agora, fake news aí, a gente também tem que soltar as nossas, hein? Mas é o vale tudo igual o do Gil ou vale tudo igual o que a gente tinha antes? Pra mim, do Gil... Acho que entrou a lei de Gil no Brasil, né? Só não vale dar o cu, o É resto não vale. verdade. Bom, pra vocês todos aí que ficam compartilhando essas notícias e não os nossos vídeos, a gente só tem uma coisa pra te falar. Não passarão.